Isso, volta aqui. Deixa eu fazer de novo. Bom dia, meus amigos. Oh, que é isso? Olha só. Hoje ele tá com vontade própria. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estou aqui hoje. Oh, que é isso, Léo da Foco? Fernando Sauser já aqui comigo. Se a base não ajudar, eu vou fazer com a... Agora sim, muito bem. Olha só, meus amigos, hoje é dia 21 de agosto, eu tenho a honra de receber aqui autores dessa obra que nasceu best-seller, Fernando Sauser, Glícia Barbosa de Matos Brasil, que vocês já conhecem de psicologia jurídica, está aqui, que vão falar de manual multidisciplinar das perícias psicológicas nas varas de família. Deixa eu convidar o Fernando Sauser aqui. Vem cá, Fernando, para que ele possa... que é advogado, especialista em direito de família, professor, procurador do Estado de Minas Gerais, deve ser, será que do concurso do Barney Bichara? Fala, Fernando, bom dia! Bom dia, Léo, tudo bem? Comissão Nacional da Infância e da Juventude do IBDFAN, como é que você está? Prazer estar falando com você. Tudo em paz, prazer é meu. E só para te adiantar, eu não sou do concurso do Barney. O Barney é um concurso antes do meu. Que legal, ainda assim, muito feliz de ter você aqui, um representante da Procuradoria do Estado de Minas Gerais. Luciana Batista, acho que passou agora, no concurso agora, não foi? No último? Como eu trabalho no interior, eu não fico conhecendo todo mundo da capital, Isso. principalmente os colegas novos. Você está em Juiz de Fora, né, Eu Fernando? estou em Juiz de Fora, Juiz de Fora. Já invejei a sua biblioteca, viu? Parabéns, coisa linda. Mas Fernando! a sua não deixa nada a desejar, não. Que é isso? Não chega nem perto. A Glícia está falando que está a postos. Deixa eu falar, já estamos ao vivo. Me conta qual foi a ideia. Eu lembro onde eu estava, o dia, a hora, o momento em que a Glícia falou: eu e Fernando Sauser queremos escrever um livro sobre perícias. Queria saber se a Foco tem interesse. Falei, não entendi a pergunta. Macaco quer banana? Como é que funciona isso? Claro que a gente tem interesse, porque esse tipo de abordagem, Fernando, que a Glícia trouxe em psicologia jurídica, depois, oi meu amor, bom dia, deixa eu te convidar, depois em escuta de criança, ela é uma abordagem riquíssima e necessária. E nós da Foco abraçamos a ideia lá atrás e vem rendendo frutos maravilhosos. Mas, ei, querida, bom dia! Dia, meus amigos Bom queridos. dia. Estou tão feliz com esse encontro, tão Nós feliz também. com essa parceria, com esse trio aqui reunido, Nós também. maravilhoso. E esse trio vai se encontrar no Rio de Janeiro no início de outubro, hein? Sim, Eu tô louco para sim, ver essa data aí, já coloquei ele ali para falar com a sim. Travessa do Leblon, não vai ser isso? Travessa do Leblon e de Niterói, da minha De terrinha também. Niterói num outro Aham. dia, não no mesmo dia. Sim, sim. Bom. Vai ser muito bom, Léo. Glícia, mas eu perguntava aqui para o Fernando como Hum. foi a ideia de vocês de escrever essa obra, que na minha visão é mais um pedaço desse quebra-cabeça que você começou a construir com a Foco. Primeiro psicologia jurídica, depois escuta de criança, e eu contava para o Fernando que eu lembro o dia e a hora em que você me ligou perguntando se a Foco queria uma obra de perícia. Eu falei, pera, não ouvi direito a pergunta. Estamos aqui celebrando o lançamento dessa obra que já nasce super no jargão popular, super ripada, né? Agora a obra tem que falar que ela está super ripada. Tá super Então, ripada. como é que é, Fernando, escrever sobre essa questão multidisciplinar das perícias psicológicas? Olha, eu e a Glícia, a gente sempre dava curso junto, né? A gente sentia que o pessoal sentia falta de um livro que tratasse especificamente da perícia psicológica nas varas de família devido às especificidades. E hoje a gente está assim num campo que a psicologia jurídica está aumentando muito. Até no Exame Nacional da Magistratura tem a matéria psicologia jurídica e esse livro pode ajudar. Saiu noticiado semana passada que psicologia suplantou medicina na procura pelos vestibulares, Sim, sim. tá? Então, isso daí é um campo que ele está assim, se abrindo para várias pessoas, tá? Se o mercado está saturado, as pessoas têm que ir para o outro caminho. Psicoterapia tem vários, então vamos para a perícia, vamos para assistência técnica. É um campo que remunera muito bem, tá? E quem é capacitado sai na frente. E o livro também, ele vem para suprir uma carência que os advogados, o pessoal do direito, até magistrados, defensores e Ministério Público sentiam da perícias psicológicas. E a intenção desse livro é isso. Inclusive, até a parte que fala de perícias psicológicas, que é a parte do direito,
ela também serve muito para as pessoas que fazem perícia médica, perícia social. O livro ele é multidisciplinar, e esse multidisciplinar, eu acho, a Glícia pode até falar se ela concorda ou não, eu acho que ele supera até a psicologia jurídica. Eu acho que ele vai para as outras áreas e abre os horizontes. Sim. É isso. É verdade, Léo. E assim, uma coisa que eu tenho notado, né, ao longo da minha trajetória de quase 3 décadas dentro do Tribunal de Justiça, e agora eu saí, mas é uma coisa que eu observava, que quando eu iniciei lá atrás, em 98, esse tema era um tema ainda pouco falado e existia muita informalidade na hora do exercício, né, na hora da atividade do psicólogo. O psicólogo era chamado a funcionar, auxiliar o juiz de família, ou o juiz criminal, ou o juiz de infância, e nós tínhamos regras nenhumas do Conselho Federal de Psicologia. Nós não temos capacitação em direito, eventualmente eu tenho, mas a grande maioria não tem. Então, nós ficávamos ali num limbo, sem saber o que fazer, fazendo tudo com muita informalidade, sem segurança jurídica, sem dar acesso aos advogados, sem realmente respeito à ampla defesa e ao contraditório. E aí, com o passar do tempo, com as exigências e com a informação, felizmente, nós fomos percebendo, e eu fiz uma pós-graduação em processo civil, foi quando me dei conta, em 2013, que isso que eu fazia, isso chamava perícia. Eu fui a primeira psicóloga do estado do Rio de Janeiro a escrever a palavra laudo psicológico em um documento. Porque até então nós tínhamos relatórios psicológicos. E de lá para cá, a gente veio nessa estrada se aperfeiçoando, se aprimorando tecnicamente. E é como o Fernando falou, é um caminho que precisa dialogar com o direito. E nós temos percebido cada vez mais a vinda dos alunos, a procura por esse tema, a necessidade de sermos técnicos, porque os tribunais estão valorizando muito os documentos técnicos. Às vezes o documento ele tem muito conteúdo, mas ele está totalmente fora da forma que é Contexto exigida. necessário para Exato. esse diálogo jurídico, né? Exato. E aí se pega um advogado bom do lado de lá, ele invalida todo o seu trabalho. Massacra, né? Exato. Então, esse tema, ele daqui por diante, ele só tende a crescer cada vez mais, e as pessoas precisam, os advogados precisam se atualizar e realmente entender e compreender esse funcionamento das perícias dentro dos processos. É verdade. Olha, eu quero só pegar um gancho antes da gente continuar propriamente dito sobre a obra aqui, do que o Fernando falou da busca pela psicologia nos cursos superiores, né? O que eu tenho percebido é que, e vocês podem validar ou não isso, eu adoraria, é que a pandemia, ela simplesmente enalteceu facetas de nós mesmos que muitas vezes a gente nem conhecia. E há uma, entre aspas, isso a gente ouve falar em grupos de WhatsApp, há uma loucura coletiva rolando. As pessoas estão instáveis demais, elas estão inseguras demais, muito mesmo sem compreender a posição e o papel delas na sociedade. E, obviamente, quando a gente fala disso, a gente percebe que essa loucura, ela também está em mães, em pais, em avós, que são os autores da custódia de crianças. E justamente essas questões é que acabam esbarrando dentro desse contexto que a gente está construindo aqui, com essa tríade de obras que a Glícia capitaneia e agora traz o Fernando junto. Estou errado em relação a isso? Certíssimo. A gente tem visto que, de fato, a pandemia foi um divisor de águas na vida da humanidade, né, Léo? E muitas pessoas que viviam juntas, que tinham casamentos estáveis de longa data, se deram conta de que a convivência, o dia a dia, aquilo ficou insustentável, ficou insuportável. E se deram conta da morte também. Eu acho que essa noção da morte, de que nós temos um tempo de vida, fez com que as pessoas tivessem coragem, muitas vezes, de sair de uma relação onde estavam acomodados há muitos anos. E houve, sim, um aumento do número de divórcios após a pandemia, houve um aumento do número de conflitos, de processos levados ao tribunal. Nós temos muitos, os chamados filhos da pandemia, que são as crianças hoje que estão apresentando inúmeros problemas, como, por exemplo, transtorno de atenção, transtorno de espectro de autismo, um certo retardo no seu desenvolvimento global, porque ficaram muito tempo nas telas. Nas telas, né? Primeira geração mais burra do que os pais, né? Exato. E tudo isso é matéria de processos em tribunal. As pessoas vão ao tribunal para discutir isso.
O tratamento dos filhos um diverge em relação ao que o outro quer fazer. E aí, de fato, a perícia ela ganhou muito espaço também, né? Aumentou muito a oportunidade para o profissional psicólogo, porque a demanda aumentou muito também. A partir da pandemia, muitos processos encaminhados, endereçados ao psicólogo, porque existe essa alta carga emocional envolvida no processo, envolvido. né? Agora, quando a gente fala em manual multidisciplinar das perícias psicológicas, a gente fala só de criança ou não? A gente tem outras questões relacionadas ao relacionamento familiar, Fernando. A gente está falando de marido e mulher que, mesmo sem ter filhos, podem ali ter alguma questão que esbarra na vara de família. Fala um pouco disso para a gente, porque muitas vezes a gente cria essa ideia de que é um livro que fala só de criança, só dessa. Não, ou é? Me diga aqui, por favor. Não. Ô, Léo, como a Glícia falou, aumentou muito essas questões para esses processos de conjugalidade para ser discutido, que desagam no judiciário. E em decisão recente, o STJ ele abordou que em toda e qualquer decisão, todo e qualquer processo litigioso que se trata de guarda ou de convivência, é necessária a perícia. Só que hoje, por causa desses conflitos, a gente já tem pessoas que estão falando num direito penal de família, porque todo Nossa. processo de família tem como acessório uma disputa de Maria da Penha, tem uma violência contra a criança, e a perícia psicológica nessas ações, ela é fundamental. E esse rito que tem no livro, ele serve para essas perícias também. E a gente fala também na violência contra a criança, que tem o depoimento especial. Mas o depoimento especial, o próprio CNJ falou que ele é excepcionalidade da excepcionalidade, que ele também deve ser substituído pela perícia psicológica. Então, esse livro, ele aborda tudo. E ele também traz uma parte explicando o que não é perícia. E aborda a questão, ainda que de forma singela, do depoimento especial e de outras questões. Muito bom. E como vocês bem disseram, o livro é dividido em duas partes. Porque aqui, Fernando, a gente tem gente vendo a gente ao vivo, em reprise e também pelo Spotify. E no Spotify não dá só para ouvir, também pode ver. Mas quem está só ouvindo, eu preciso dizer que o livro está dividido em duas partes. A primeira das partes é o Manual Multidisciplinar das Perícias Psicológicas nas Varas de Família. Glícia, do que trata essa primeira parte? Trata dos ritos, da parte procedimental do que é fazer uma perícia, desde o início. Desde Tá. quando o juiz encaminha o processo para um psicólogo, sobre os prazos de indicação de assistente técnico, sobre a reunião técnica do assistente com o perito, sobre orientar o seu cliente quando ele vai ao tribunal, sobre quesitos, sobre como criticar o laudo do perito, Perfeito. como deve ser esse laudo do perito também. A gente fala tanto da visão do assistente quanto da visão do perito. Então, ele é um manual muito prático, Léo. Nós tivemos muito essa preocupação de trazer informações práticas, que o advogado pudesse pegar esse livro e a partir daí, se ele tiver um processo, ele tem uma demanda de perícia, ele consegue trabalhar acompanhando o desdobramento que vem do processo, né? E tem algo aí que eu preciso falar sobre o Fernando, que é uma curiosidade que você não sabe, mas que os nossos grupos de trabalho sabem. O Fernando, ele é um cara não foi por acaso que eu escolhi para ele ser meu parceiro de coautoria, porque ele é um cara extremamente técnico e ele é extremamente cuidadoso com tudo que ele faz. Então, o Fernando traz uma jurisprudência atualizada, ele traz tudo que está acontecendo. O Fernando é igual uma máquina, o cérebro desse cara é igual uma máquina. Ele acorda de manhã, 6h30, ele já bota lá no grupo 500 informações que já todo mundo fica enlouquecido. Mas ele é muito atualizado, muito técnico, e isso é muito bom. Trabalhar ao lado de um profissional assim, escrever junto com o Fernando é um privilégio, porque é um livro onde você tem certeza da qualidade do conteúdo que está ali. Ó, tá aqui a nossa colega Ávila que está aqui com a gente. Você tem certeza de que você pode confiar que tudo que está ali já foi pesquisado, já foi revisado, ele já olhou a coisa de um modo sistêmico, ele pesquisa todas as leis, ele faz uma correlação com as leis. Esse cara tem uma cabeça assim extraordinária, privilegiada. Exato. E nós somos privilegiados de estarmos ao lado, né? Léo, apesar desses elogios exagerados, né, que a Glícia também na outra parte, ela usa toda a experiência dela desses quase 3 décadas de tribunal para falar como é que é a atuação na prática. Ela ensina a questão da metodologia psicológica que você tem que colocar no laudo, que é uma coisa muito importante. E uma preocupação que eu e a Glícia a gente teve para fazer esse manual
foi escrever ele numa linguagem simples, que tanto o pessoal do direito quanto o pessoal da psicologia Vamos conseguir. poderia entender. E eu fiquei muito feliz quando o professor Alexandre Câmara devolveu o prefácio e que ele escreveu que é um livro muito útil. Que a nossa intenção é essa, que o manual seja útil para as pessoas. Não é um livro que a gente procura fazer uma doutrina para exaltar conhecimento meu, conhecimento da Glícia. Ali tem conhecimento de várias pessoas, tem doutrina especializada. A Glícia cita vários nomes da psicologia, tanto do passado quanto da contemporânea, e a gente faz isso daí como uma questão para ser auxiliado para todos, porque até essa questão dos cursos de psicologia tem uma reclamação muito grande, que na graduação de psicologia não existe na grade a matéria psicologia jurídica, e esse livro também a gente busca fechar essa lacuna, para também ser um auxílio para as pessoas que querem ter um primeiro contato com a psicologia jurídica, usar o livro. Sim. Magnífico. E, Fernando, antes de eu te perguntar sobre a parte 2, eu queria dizer, acho que não vai existir aquela pessoa que não conheça o currículo da Glícia. Mas eu vou pegar só uma tirinha, viu, Glícia? Vou ficar até amanhã. Gente, eu tô muito gata aí, não tô muito gata aí, hein? Ela tá precisando de um elogio hoje, Fernando? Ela tá gata ou ela é gata? A Glícia Brasil, psicóloga aposentada psicóloga aposentada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com atuação por 26 anos em vara de família, criminal, infância e depoimento especial, bacharel em Direito e pós-graduado em Processo Civil pela Escola de Magistratura do Rio de Janeiro e em Recursos Humanos pela PUC do Rio. Mestrando em Segurança e Direito Penal e Recursos Humanos da Universidade de Salamanca, e entrevistadora forense capacitada no protocolo brasileiro e tem uma, vasta atuação junto ao IBDFAN, Nacional, Fluminense, enfim, a Glícia é o que é. E se você quer saber um pouco mais dessa obra, antes mesmo de comprar ela, lá no site da FOC você consegue baixar a degustação e comprar o livro, tanto com o cupom SAUSER20, quanto com o cupom Glícia20, para ter 20% de desconto e pode colocar no carrinho todas as outras obras da Glícia para ter a coleção completa na sua casa. Isso. Feito o meu merchan necessário. Fernando, e a parte 2, avaliação pericial psicológica nos processos de família? Como é que foi construir e o que essa obra traz para gente nessa parte? Que, na verdade, Léo, eu escrevi a parte 1 e a Glícia 2. Tá? Então, essa segunda parte da Glícia, é o que eu falei, ela pega toda a experiência que ela teve no tribunal, tá? Desde o início, que ela teve quase que inventar o que fazer, porque não tinha doutrina, não tinha nada, e ela traz a experiência dela em casos concretos, que hoje afligem muitas pessoas, porque além dos cursos que a gente dá, a Glícia tem o Instagram dela, onde ela recebe várias perguntas por dia de profissionais, de pessoas falando suas angústias, e ela consolidou todas essas dúvidas, essas angústias que as pessoas estavam, e colocou em vários textos para facilitar a vida de quem está entrando nesse métier da perícia psicológica, tanto na qualidade de perito, quanto na qualidade de assistente técnico, e também para os operadores do direito. Magnífico. Eu vejo, sim, a obra como uma obra de grande valia. A gente não pode chamá-la de um guia, mas ela é muito perto de um guia, porque o guia ele tem mais aquela questão até de modelos, né? Existe muito isso hoje. Mas com esse material, usando a IA como uma ferramenta e não como substituto da sua atuação profissional, eu tenho certeza que as suas defesas e seu trabalho como psicólogo ou como advogado serão superiores a qualquer outro. Agora, Glícia, pronto o livro, exatamente um ano depois que a gente se falou. O livro não ficou um ano prelo, não. Mas tá, eu acho que eu acho que ele ficou pronto muito antes, hein, Léo? Não, ficou. Eu digo assim, de quando a gente se falou para o livro chegar, muito rápido. Temos aqui praticamente um ano. Como é que você vê essa obra hoje em termos de construção acadêmica? Você vem construindo, eu falei da tríade, né? E a gente tem mais um livro da Glícia chegando, onde ela participa como autora. Como é que você se coloca nesse momento olhando para o universo jurídico? Para o universo jurídico, eu vejo que eu venho construindo uma carreira onde eu busco sondar as necessidades, as perguntas que são feitas pelo universo jurídico e contribuir com o saber da psicologia, sanando as dúvidas. É como se eu fizesse uma anamnese das necessidades e a cada obra que eu escrevo eu busco trazer aquilo que eu percebo que está fazendo falta. Vou te dar um exemplo. Nesse livro aí,
Existe um capítulo onde a gente aborda sobre a importância da entrevista conjunta. O perito precisa fazer entrevistas conjuntas da criança, do adolescente, com os seus pais, ou com os seus avós, enfim, com os demandantes do processo, numa ação de guarda. Eu defendo isso, isso é uma ideia minha antiga, isso é um jeito meu de trabalhar que não estava escrito em lugar nenhum. Sim. O professor Alexandre Câmara, certa vez, estando lá na minha sala, no tribunal, ele falou comigo assim, Glícia, eu já observei que você gosta muito de entrevistar criança, né? Junto com os pais. Sempre que eu entro aqui na sua sala, tem criança entrando e saindo com o pai e com a mãe. Eu falei, sim, professor, eu gosto muito. Ele foi meu orientador de monografia na minha pós de processo. Ficamos muito amigos, a esposa dele, Janaína, trabalhou comigo também como voluntária lá no serviço de psicologia do tribunal. E aí ele disse assim, por que você então não escreve sobre isso? Porque, inclusive, o artigo 473 do Código de Processo Civil diz lá que é necessário que o perito diga que o método que ele utiliza é predominantemente aceito pelos especialistas. E eu nunca vi isso escrito em lugar nenhum. Você tem que escrever que a entrevista conjunta é predominantemente aceita, que é a mais importante num processo de família. E por quê? Eu falei, mas eu? Ele falou, sim, seja você a pioneira. Se Sim. não tem escrito, seja você. E eu fui, eu tomei coragem, estimulado por ele, eu fui. Então tem um capítulo aí só sobre isso, que não tem lugar nenhum livro do Brasil, nenhum manual do Brasil fala sobre a importância da entrevista conjunta. E que é em respeito a um artigo do Código de Processo Civil, que é o 473, e eu escrevi, estimulada pelo professor Alexandre Câmara, que é o nosso mestre, o nosso mentor em processo e é o nosso prefaciador da obra. Então, eu vejo que, de alguma maneira, eu busco entender qual é a carência que esse universo jurídico tem e busco contribuir com a psicologia para sanar essas carências. Porque é assim, é um diálogo mesmo, né? É uma troca. E eu me vejo participando cada vez mais nessa interlocução. E eu adoro, Léo, eu adoro estar nesse lugar. Eu adoro realmente poder contribuir. Os cursos que eu dou com o Fernando, a gente faz cursos incríveis. As pessoas gostam, o aluno volta, a gente repete, e a cada edição, o curso, a gente se aprofunda mais. Como é que as pessoas podem conhecer mais os cursos de vocês? Tem um site, tem um link? Como é que No funciona nosso isso? Instagram. No meu Instagram tem no link da bio os cursos disponíveis. Maravilha. E nós já temos agora a previsão de um curso que nós daremos em outubro, um sábado o dia todo, sobre depoimento especial, que é uma carência muito grande também, que Sim. também tem no livro um capítulo sobre depoimento especial de crianças e adolescentes. Então, o que a gente tem feito é assim, não tem lugar nenhum, ninguém escreveu, então vamos embora, a gente escreve. Vamos quebrar a cabeça. Vamos quebrar a cabeça, né? É isso aí. Fernando, eu já chego em você de novo, mas eu queria que enaltecer. Acho que eu trabalhei no Tribunal de Justiça de Minas Gerais por 2 anos. E você acaba conhecendo situações, meandros, em que você identifica lacunas, em que você pode trabalhar para melhorar. A Glícia tem 26 anos de Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ou seja, o que temos aqui é a análise de uma vida profissional. Então, eu digo que esse livro tem muito valor para o operador do direito, para o magistrado, para o advogado, enfim, defensor público, meu Deus do céu, precisa muito. Sim. Fernando Sauser, vou até virar de lado, procurador do Estado de Minas Gerais, embrenhado nessas questões de direito de família, por esse trabalho também. A Glícia falou desse depoimento em dupla. Como é que chama, Glícia? Desculpa. Depoimento especial de crianças e adolescentes. Sim. Qual outro ponto do livro, Fernando, você olha e fala assim, cara, isso aqui é ouro. É ouro, é ouro, é ouro para aqueles que nos ouvem aqui. Olha, tem uma parte que a gente trata dos quesitos da perícia e que assistente técnico faz muita confusão. E às vezes um erro do assistente técnico a apresentar no momento processual só quesitos e esquecer de apresentar o parecer pode trazer um prejuízo muito grande para o cliente. A outra questão é a questão da reunião técnica do assistente técnico com os peritos, mas na verdade quem tem que solicitar a reunião técnica é o advogado, e a gente explica isso no processo para evitar desgaste entre assistente técnico e perito. Então, o manual, ele, igual você falou, ele não é um guia completo, mas ele é um bom guia para quem quer
saber como é que fazer, os momentos processuais para fazer, tá? Qual que é a função do advogado, qual que é a função do assistente técnico, qual que é a função do juiz, qual que é a função do perito, e principalmente o manual ressalta a importância dessa relação harmoniosa entre perito e magistrado, e entre assistente técnico e o advogado que está cooperando com ele para trazer um bom serviço para a parte contratante. Magnífico, magnífico. Meus amigos e minhas amigas, eu estou feliz demais com esse encontro e queria deixar para vocês, começar com o Fernando, encerrar com a Glícia, para a Glícia encerrar esse nosso encontro com as palavras de encerramento sobre algo que a gente não tem abordado aqui, que seja de algum modo relevante. Você que vê esse vídeo na Amazon, na Martins Fontes, saiba que os autores são muito atuantes e que a Glícia tem no perfil da bio dela no Instagram os cursos que ela dá com o Fernando. Então vai lá, Fernando. Léo, como você falou, essa questão do tempo da Glícia no tribunal, a Glícia está fazendo até mestrado agora, mas nenhum mestrado vai dar para a Glícia a Nada, bagagem que esses nunca. anos de tribunal deu para ela. Exatamente. E toda essa bagagem ela coloca ali. E eu acho que eu e ela, nos cursos que a gente dá, nos congressos que a gente vai, na convivência que a gente tem, nós dois temos assim. Entendemos a necessidade de quem está na outra ponta, dos profissionais, tá? E esse livro foi escrito assim, de forma prática para esses profissionais, para facilitar a vida e até para, às vezes as pessoas falavam, tem um tribunal específico que não está fazendo isso, observando, mas eu não encontro doutrina para justificar isso. A gente procurou também suprir essa lacuna, tá? Principalmente alguns tribunais que falam que estudo não é perícia e impedem os profissionais de apresentarem quesitos e indicar assistente técnico. No livro, a gente fornece os subsídios para as pessoas recorrerem dessas decisões e para tentar, da melhor forma possível, a prioridade absoluta ser dado aos processos das crianças, porque tem alguns tribunais que marcam Nossa. perícia para daqui a 3, 4 anos. No livro também tem a fundamentação que isso daí não pode, inclusive decisões do STJ nesse sentido. Então eu acho que a gente procurou fazer da forma mais completa possível uma ferramenta que seja útil para os colegas, tanto do direito quanto da psicologia, da medicina e do serviço social. Sim. Você tocou num ponto sui generis, assim. Tinha que ser prioridade absoluta salvar essas pequenas almas de situações que podem traumatizá-las para o resto da vida, podem tirar a vida delas nos casos extremos, pelo amor de Deus. Fernando, belíssima lembrança, parabéns. Nossa, Glícia, você. Muito bom. Léo, eu queria destacar o seguinte: o que a gente percebe na prática é que existe muito pouca informação sobre o que é, como fazer a perícia. Até mesmo advogados experientes confundem muito os nomes. O papel do assistente, o papel do perito, não sabe o momento de quesitar, às vezes perde o prazo para quesitação, não sabe a função de um parecer psicológico ou a função de um laudo psicológico. E nós temos aqui no livro um capítulo que eu considero que é muito primoroso, que é o seguinte: nós falamos o que é perícia, mas tem um capítulo aqui só sobre o que não é perícia. Pronto. E muita gente também acha que o que está aqui, na parte que não é perícia, é perícia. E se arvora a juntar documento, a pegar relatório de psicólogo clínico, a pegar provas de diferentes maneiras. E aqui a gente está explicando de forma técnica o que é válido e o que é inválido. O que é o certo e o que é o técnico. Porque o advogado que tem essa informação privilegiada e o psicólogo que tem essa informação privilegiada, ele trabalha de forma correta, evitando dor de cabeça, evitando representação no Conselho de Ética, evitando que o seu processo seja anulado, inclusive, porque eu tenho visto processos serem anulados. E eu tenho feito, Léo, ultimamente também, muitas perícias em processos criminais, tá? Onde se envolve violência contra a criança. São processos muito difíceis e que nós precisamos de muito rigor técnico, porque quando a gente fala em processo penal, apesar do livro ser um manual para processo de família, o rito da perícia é o mesmo, tá? A forma de atuação, a indicação de assistente, a forma de escrever documentos, ela é a mesma. Quando a gente escreveu o livro, uma das coisas que a gente pensou foi de botar o nome
para processos de família e criminal, mas aí a gente ia ter que entrar também em outras questões que, por hora, a gente preferiu manter no família. Mas o fato é que no processo penal é também muito importante que você conheça esse livro para que você produza os documentos corretos, porque a força é o que eu tenho visto hoje. A força que tem um documento correto, um documento psicológico escrito de forma técnica e ética, é um peso, é uma prova muito importante para o processo. E isso eu escuto dos desembargadores, isso eu escuto já escutei de ministro do STJ. Então, eles olham, quando um juiz olha para um processo que se discute violência contra a mulher, contra a criança, qualquer espécie de violência, ele quer entender se ele quer saber como é que estão aquelas pessoas. E o que vai dizer isso é o documento psicológico. É o profissional da psicologia que vai contribuir com esse saber para que ajude o magistrado nessas decisões difíceis. Sim. Então, esse livro ele é um primor, ele é uma joia muito preciosa, porque quem domina isso aqui dá um alavanque na sua carreira, na sua profissão de psicólogo, de advogado, de médico, psiquiatra, de pessoas que querem, de fato, fazer um bom trabalho e serem remunerados à altura por esse bom trabalho. Porque pouca gente domina o que está aqui, Domina o de tema. verdade. Maravilha. Verdade. Eu fico muito orgulhoso de ser editor de vocês, não só da Gleice, agora também do Fernando. Desejo a essa obra uma próspera vida, tal como tem sido Psicologia Jurídica e Escuta de Crianças dos Tribunais. E convido a todos a conhecerem a degustação da obra no site da Foco antes mesmo de comprá-la, para que tenham certeza absoluta. Ah, essa foto tá bonita, hein? Tenham certeza absoluta do conteúdo primoroso que aqui foi construído por Fernando Sauser e Glícia Brasil. Muito obrigado a todos que nos ouviram aqui. Fiquem com Deus, com saúde e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Fernando. Glícia, Obrigado, querida. Léo. Tchau, Glícia. Muito obrigado. Muito obrigada. E eu não posso deixar de dizer da minha alegria e da minha gratidão à editora Foco. Porque a editora Foco é uma editora onde nós temos esse privilégio de sermos tratados com esse carinho pelos donos da editora, né? Você, Léo, é um dos donos e você tem essa humildade, essa simplicidade de fazer com que a gente se sinta muito importante, de prestigiar os seus autores, né? Então, para nós é uma honra, é uma alegria. Eu estou muito feliz aqui nessa casa. Quero continuar aqui para sempre, trazendo outros livros, outros debates. E quero dizer para vocês que tudo que vocês fazem é maravilhoso. Obrigado. E cada vez que eu entro lá no site, que lança um livro novo, eu falo, nossa, mas como que eles tiveram essa cabeça? Eu acho muito incrível. Então, de verdade, muito obrigada por essa oportunidade e parabéns demais pelo trabalho que vocês desenvolvem. Em nome do Márcio, do Marcos, da Roberta, meu, da Ana e do Vander, eu agradeço de coração essa declaração de amor pela editora. Sim. Esperamos estar à altura sempre e além das suas expectativas. Amém. Beijo, obrigado, Fernando, Beijo, obrigado a gente. todos que nos ouviram aqui. Fiquem com Deus e com saúde e até o próximo encontro. Um abraço. Abraço. Tchau, gente.